Fala, traders, como estão? Como estão as operações aí? Pessoal, hoje é uma aula curtinha, vai ser uma aula aberta, ela vai ficar livre também no YouTube, não só para o pessoal do curso. O objetivo dela é principalmente, não é tanto falar da operação em si, mas já falando um pouquinho, a gente trabalhar essa questão da importância da gente ter toda a paciência do mundo para guardar ali o momento certo da operação, né? A gente tem muitas vezes uma ansiedade para que a gente consiga entrar numa operação e fazer ali a meta do dia ou os pontos do dia, e isso acaba nos fazendo entrar em momentos ruins, né? Não ter o, o descanso mental de esperar o momento certo, né? São várias coisas que movimentam isso dentro de nós. Às vezes realmente é o medo, né, de não conseguir fazer uma operação, às vezes é a vontade de ganhar um pouquinho mais. Então são coisas que a gente precisa filtrar no dia a dia. A gente primeiro tem que focar e entender o que o mercado está fazendo, né? E se não estiver entendendo, não tem problema nenhum não abrir uma operação, né? Porque se a gente não abre a operação, a gente não perde dinheiro. Agora, no momento que a gente abrir a operação, a gente se expõe ao risco, né? E aí a gente passa a ficar ali naquela situação em que, né, o mercado pode nos levar para um alvo ou nos estopar. Hum. Então, o que a gente precisa fazer realmente? A gente precisa mapear o mercado, entender um pouquinho ali a região onde ele está, saber se o preço, né, se a gente quer comprar ou vender, ele está caro ou barato. E aí, como a gente faz isso aí? É, eu uso o SMC, mas muitas vezes eu não desenho os order blocks porque eu acho que é cansativo, tá? Mas eu marco o gráfico, eu marco as regiões, eu identifico os pontos da mesma forma sem desenhar o bloco. Eu uso o Fibonacci, né, para definir ali se a região de preço dentro da perspectiva de movimento é cara ou barata, e eu uso linhas para marcar as extremidades, onde seriam, né, equivalentes aos order blocks. Eu prefiro marcar só a extremidade externa, assim, o limite do movimento, né? Isso com o apoio do Fibonacci, eu consigo me posicionar no mercado com tranquilidade. E da onde que vem, assim, qual é o pulo do gato? Por exemplo, agora o mercado, como vocês estão vendo, o mercado, né, está numa queda gigante. Isso a gente está aquele para, né, caso vocês assistam esse vídeo mais no futuro, a gente está naquela função toda da guerra do Irã, né, com o mercado nervoso em função da suba do petróleo, que impacta em toda a estrutura comercial dos países, né, afeta as relações comerciais entre os países, e o S&P como o principal índice ali dos Estados Unidos, né, principal para nós, né, tem outros índices, mas ele é muito importante, ele é muito usado e ele carrega muito toda a perspectiva macro, né, de mercado nos Estados Unidos. Ele sofre muito com isso e fez com que nos últimos dias o mercado viesse fazendo várias quedas. Se vocês olharem no meu canto esquerdo, tem um gráfico de 480 minutos, tá? Equivale a 8 horas cada candle. Como lá é um mercado que gira 23 horas por dia, esse tempo gráfico tem me ajudado muito a enxergar o movimento de forma mais ampla, né? Eu vejo que o mercado ele chega numa extremidade e desce. Isso coincide um pouquinho com aquela média de 20 que tem ali pontilhada, mas não é a média o motivo da entrada, tá, gente? É a região de preço e o comportamento que o mercado realiza naquela região. O que eu procuro sempre fazer? O mercado está numa queda. Eu posso, né? Ele chegou num fundo, por exemplo, aqui. Eu poderia ter feito uma compra aqui, aproveitar que o mercado chegou num fundo importante, iria com certeza realizar um pouquinho. Poderia. É o meu perfil? Não é muito, gente. Eu só faço isso se eu tenho uma perspectiva de reversão de mercado.
Se não, eu prefiro, com toda a paciência do mundo, aguardar que o mercado retorne até uma região onde o preço se torna interessante para venda, porque o mercado vem num movimento de venda. Então, se eu entrar na compra, a minha perspectiva de retorno é menor, porque eu vou estar comprando numa realização. Agora, se o mercado retornar a uma região de preço, onde o preço é interessante para venda, e o mercado realmente embalar a partir daquele ponto, a minha perspectiva é muito melhor. Né? Se eu comprasse, eu vou olhar no de 15 para ficar mais fácil para você, se eu comprasse nesse fundinho aqui, ó, o mercado andou 15 pontos. 15 pontos é ótimo, tá? 10, 15 pontos, 20 pontos é meta do dia. Tá bom? Tá resolvido o dia, podem ir para a praia, podem seguir a vida, tá? Mas o mercado tem se movimentado muito, né? E muitas vezes para entrar nessa aqui de 15, esse meu gráfico à direita é um gráfico de 1 minuto, é um gráfico que nos tenta entrar muitas vezes, por isso que eu só uso ele associado a gráficos maiores. Mas se eu tivesse entrado aqui na realização, eu teria um stop de quase 5 pontos. Vamos botar 5 pontos para ter uma trégua, né? Uma folguinha ali, não ficar colado na região onde o preço pode ser testado de novo, tá? Se eu entrasse aqui e fizesse os 15 pontos, a minha relação seria 1 para 3, um de stop para 3 de ganho. Tá? Não está ruim, mas ela, nesse mercado que anda tanto, a gente pode trabalhar com uma relação muito melhor. Só que para isso eu preciso ter a paciência. Né? Eu não sou scalper, até gosto de fazer scalp, acho divertido. Quando eu estou mais cansado, assim, que o dia, né, tá mais pesado e eu não estou assim muito disposto, eu às vezes até faço, mas aguardando uma condição em que o mercado tenha um alinhamento seguro, que eu tenha os gráficos todos alinhados, que eu tenha um movimento alinhado, né? E fazendo esses Fibonaccis em tempos gráficos menores para analisar regiões menores também, né? 1 minuto aqui, por exemplo, se eu puxasse o Fibonacci, do ponto onde ele parou até, vamos botar aqui, ó, que é um ponto onde o mercado fez esse movimento, voltou e daqui ele partiu para o rompimento, aqui seria o nosso order block no 1 minuto, eu consegui marcar uma região e ver que o mercado chegou em quase 76,4. E aqui ele mostrou um comportamento que eu poderia ter usado para entrar. Ó, um movimento menor, aqui ele já deu os 15 pontos e ainda tem o potencial de romper, tá? Não sei se vai romper, mas se eu fosse entrar, não seria na realização, seria na tentativa de continuidade pela intensidade do movimento. Mas se ao invés de eu pensar no gráfico de 1 minuto, eu observar o gráfico maior, o gráfico de 15 minutos, eu vejo que minhas perspectivas são muito mais favoráveis. Né? Se eu vou arriscar ali 3, 4, 5 pontos para entrar numa operação, por que que eu não faço isso aqui em cima? Por que que eu não faço quando o mercado retorna perto de uma VWAP ou acima dela, porque a VWAP já está abaixo dos 50% do movimento? Ó. Em tese, a partir dos 50% para cima, o preço já começa a ficar mais atrativo para venda. Por que que eu vou vender aqui? Né? A chance de eu ser manipulado nessa região onde o preço não é tão bom para venda é maior. Só não vai ser ruim se o mercado estiver num ritmo de desespero, né? Eu preciso vender a todo custo. Mas geralmente nessas situações a volatilidade é tão alta que um candlezinho de 1 minuto ele tem um stop de 10, 15 pontos. Então também não vale a pena a gente se arriscar no mercado assim, né? O mercado pode ir e voltar várias vezes porque não tem muita liquidez no book, as pessoas estão se matando. E a gente pode deixar eles se matarem sozinhos. A gente pode fechar o computador e fazer outra coisa da vida e voltar no outro dia quando o mercado estiver mais calmo. Então é isso que eu queria passar para vocês. Tenham paciência na escolha, tá? Procurem estudar bem as relações e abrir operações quando vocês estão a favor do movimento em regiões em que o preço é compatível com a perspectiva de vocês. Nesse caso aqui, se eu fosse abrir uma operação ali em cima, no 61,8%, depois do mercado voltar, né? Qual seria a minha perspectiva? Que eu arriscasse ali 10 pontos, na pior das hipóteses. Aqui eu já fiz 50 se ele voltar até o fundo, tá? Geralmente eu não arrisco tanto, meu stop ali é 5 pontos, não costuma passar muito disso, porque eu refino ele num gráfico de 1 minuto com toda a paciência do mundo para não entrar no primeiro sinal que ele vai me dar, parecendo que vai reverter. Eu tento entender um pouquinho mais o movimento.
para entender o que, que realmente ele está fazendo. Ó. Provavelmente até ou poderia ter entrado aqui, porque eu sei que ele manipulou esse topinho aqui, tá? Seria uma entrada viável, stop curtíssimo, ou eu poderia ter entrado nesse movimento aqui, ó, tá? Também com stop curto, tá? Mas eu procuro analisar bem, perceber, né, num ponto de entrada que houve compra, que o comprador foi absorvido. Ah, se eu não tenho certeza disso, às vezes o preço vai embora e eu fico de fora da operação. Mas são requisitos meus, assim, que eu não desobedeço, né? Eu preciso enxergar algumas coisas, não só o gráfico, mas o comportamento do fluxo. Eu preciso perceber que houve absorção, que alguém passou a dominar o movimento. Eu preciso ter esse sentimento mais claro. E aí, depois que o mercado dá uma andada, eu já tento proteger ele no 0 a 0. Depois que o mercado evolui, eu tento achar um ponto onde eu possa botar acima de 2 pontos de proteção, nunca menos. Quem trabalha em mesa proprietária sabe que tem a regra da mediana, então, né, eu tenho que cuidar o tamanho do meu stop em relação ao tamanho do meu menor ganho. Então, isso é um cuidado. Eu não posso tomar um stop 5 vezes maior do que o meu menor ganho. Isso é um atalho para a gente não cair na regra da mediana, mas eu uso isso para evitar, né? E ensino que se faça assim também. Mas é isso, gente. Tenham paciência. Analisem o mercado e se vocês não conseguirem se posicionar, não entrem. Vocês vão estar protegendo o capital de vocês, ou a conta da mesa proprietária, ou a conta do fundo de investimento que vocês atuam, e isso é ponto para vocês. Proteger o capital é o principal objetivo da operação, tá? O ganho, ele é uma consequência. Se vocês operarem bem, se vocês trabalharem bem a análise, se vocês tiverem paciência para guardar o mercado, mostrar para vocês uma operação realmente rentável, com alvo longo, vocês vão ter ganhos, e os ganhos vão ser muito maiores do que as perdas. E isso é a sobrevivência de vocês no mercado, é a conceituação de vocês para um fundo de investimento, para uma mesa proprietária, né? Se vocês estiverem operando bem, daqui a pouco mesmo, vocês tendo contas menores, a mesa proprietária vai ali e convida vocês para assumirem a posição de broker, né? Ou uma conta mais livre de regras. Então, são acontecimentos ali que dependem muito do comportamental. Comportamental é muito importante. A técnica é importante, mas esse freio de mão que vocês têm na mão ali, que vocês podem usar a qualquer momento, saber usar ele é mais importante ainda. Tá, gente? Bons trades a todos aí. Um abraço.